Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal do LAMP, Laboratório de Monitoramento e Proteção Florestal da FURB, a Universidade de Blumenau. Nessa videoaula a gente vai falar sobre controle biológico florestal, mostrando como os inimigos naturais fazem a regulação populacional de uma praga e também mostrando os inimigos naturais mais comumente utilizados em controle biológico. Espero que vocês gostem, ativem o sininho para receber os novos vídeos do canal e deixem seus comentários. Ok? Vamos lá então. De inimigos naturais para a regulação da população de uma praga, e a gente deve sempre lembrar de um conceito que é o de luta biológica, ou seja, em controle biológico, sempre um organismo vai utilizar o outro para se desenvolver ou para completar o seu ciclo de vida. O organismo que está sendo beneficiado sempre mata o organismo que está sendo utilizado, ou seja, através de um parasitismo ou de uma predação, ou mesmo de uma doença, o organismo que está sendo atacado vai morrer, ok? Bom, aqui a gente tem um gráfico mostrando então duas linhas, a linha vermelha que seria a praga e a linha em azul que seria o inimigo natural. Aqui o tamanho da população, aqui os meses do ano, nesse caso inicial de janeiro até julho, e aqui o nível de equilíbrio. Muito bem. Isso é o que a gente reconhece como o controle natural. Seria o seguinte, nós teríamos então a nossa praga, e a população da praga, sempre que aumenta, disponibiliza alimento para a população do inimigo natural, que vai aumentar em número logo na sequência e vai fazer então uma regulação na população dessa praga. Aumentou o número de praga aqui, a população da praga aumentou, do inimigo natural, por conta da disponibilidade de alimento, também aumentou. E aí, esse aumento da população do inimigo natural faz então com que a população da praga diminua. Logo em seguida, por falta de alimento ou por uma menor disponibilidade de alimento, a população do inimigo natural também diminui. Então, há um balanço, há uma regulação entre as duas populações, e essa regulação está sempre abaixo desse nível, que é o nível de equilíbrio, que a gente vai conversar sobre ele numa próxima videoaula. Muito bem, aqui no exemplo, essa regulação ia bem até meados do final de maio, principalmente a partir de junho, onde a gente percebe que a população da praga aumenta e a população do inimigo natural não apresenta a mesma característica que vinha apresentando de também aumentar para fazer a regulação da população da praga. Então, aqui em junho aconteceu alguma coisa que nós vamos chamar como um desequilíbrio, e a gente vai ver daqui a pouco, e esse desequilíbrio beneficiou a população da praga e não beneficiou a população do inimigo natural. Então, o que a gente estava vendo na tela anterior está aqui, é o início desse gráfico, só que a gente estava vendo de uma forma ampliada, né? E está aqui então o desequilíbrio, e a gente percebe que esse desequilíbrio causou um aumento na população da praga muito grande e rápido, fazendo com que essa população passasse do nível de equilíbrio, atingisse aqui a nossa linha amarela, que seria o nosso nível de controle, e chegando a ultrapassar inclusive a linha preta aqui em cima, que está aqui como ND, que seria o nível de dano. E o nível de dano, a gente já viu isso em sala, dependendo do nosso tipo de praga, ele pode ser o dano econômico, um dano ambiental ou mesmo um dano social. Depois que você atingiu esse nível, você já tem, no caso de nível de dano econômico, prejuízo. Por isso que a linha amarela, a linha do nível de controle, está sempre abaixo do nível de dano. Ou seja, nós temos que estabelecer um nível para controlar o aumento populacional dessa praga antes que a praga nos dê algum tipo de prejuízo, seja ele econômico, social ou ambiental. Muito bem.
Com esse desequilíbrio, então, a gente percebe aqui que a população da praga cresceu rapidamente em número e a população do inimigo natural levou um tempo, que aqui no nosso exemplo está mais ou menos em 3 meses, para também voltar a crescer e aí sim conseguir atingir a população da praga e iniciar o processo de regulação novamente, fazendo com que a população da praga viesse então para baixo do nível de equilíbrio. Esse aqui é só um exemplo didático, conceitual didático, para ficar fácil o entendimento. E a gente fez aqui com cerca de 2 anos para que a população da praga voltasse ao nível de equilíbrio. Por exemplo, essa praga, então, nesse nosso exemplo, poderia ser uma planta que estivesse causando uma invasão biológica e o inimigo natural que a suprimia, que fazia a regulação dela, por conta do desequilíbrio, teve todo esse período para crescer, iniciar o processo de regulação, lembrando que existem sazonalidades, clima, uma série de coisas que influenciou, e depois de 2 anos fez com que a população voltasse então abaixo do nível de equilíbrio. Mas isso poderia ser numa escala menor, por exemplo, de 1 mês, acontecendo numa escala de 1 mês dentro de um sistema agrícola, ou de alguns meses, ou mesmo de alguns anos, dentro de um sistema florestal, num reflorestamento. Então, a ideia aqui era só para mostrar que, uma vez a população da praga crescendo em número, ela pode atingir esses 2 níveis, que são níveis críticos para nós, na decisão na realização das tomadas de decisão, principalmente determinar esse nível de controle e determinar esse nível de dano. Isso a gente vai ver numa próxima videoaula. E entender aqui agora também o que é isso, que é o vácuo biótico. Então, essa distância que o inimigo natural demorou para iniciar o processo de regulação, a gente vai chamar de vácuo biótico. Bom, antes da gente falar especificamente do vácuo biótico, vamos só entender um pouquinho os desequilíbrios, ou que tipo de desequilíbrio poderia ter causado aquele aumento populacional da praga. Então, eu citei aqui nesse slide alguns, e, por exemplo, poderia ser o corte da floresta, né, o corte do ambiente em que aquele praga e seu inimigo natural estavam inseridos, ou o corte da floresta causou um desequilíbrio no inimigo natural que vinha da floresta para dentro do sistema para fazer a regulação da praga. E aí, por conta desse corte da floresta, esse inimigo natural teve aquele vácuo biótico para depois começar a se desenvolver novamente e conseguir entrar dentro do sistema para controlar a praga. Poderia ser um incêndio florestal, poderia ser a aplicação irracional de agroquímicos, e vácuo biótico está muito associado a esse tipo de desequilíbrio, porque quando a gente faz uma aplicação irracional, quando a gente usa um agroquímico que não é aplicado com tecnologia de aplicação, não se leva a tecnologia de aplicação em consideração, a chance da gente matar o inimigo natural, da gente diminuir a população do inimigo natural no sistema é grande. Mas poderia ser também um efeito climático extremo, ou o uso do solo sem planejamento, ou a presença de espécies exóticas invasoras, enfim. Existe uma série de fatores que poderiam ser causadores daquele desequilíbrio. Bom, o vácuo biótico, então, é o resultado do efeito causado à população dos inimigos naturais por esse desequilíbrio, e isso é mais comumente associado aos agroquímicos, fazendo com que haja um retardamento no efeito regulador do inimigo natural na população da praga. A gente percebe, então, que no início o vácuo biótico aqui era maior, e a tendência é que, conforme a população do inimigo natural vai aumentando e vai fazendo a regulação populacional da praga, esse vácuo biótico tende a diminuir, já que o inimigo natural consegue regular a população da praga. Então, a gente tem uma diminuição aqui na distância entre a população de um e de outro. Bom, aqui estão listados os principais tipos de agentes de controle que a gente pode lançar mão. Então, principalmente parasitoides, predadores e entomopatógenos. No caso, entomopatógenos seriam doenças associadas aos insetos praga,
e os principais agentes são os fungos, os vírus, bactérias e os nematóides. Eu coloquei aqui então um hemíptera sendo predado por outros hemípteras, né? Então a gente tem aqui dois predadores atacando aqui uma presa, aqui um parasitoide de pupa, então uma pupa de um lepidóptera sendo parasitada por essa vespinha aqui. Aqui um predador bastante comum, joaninha, predando os pulgões. E aqui uma lagarta que foi parasitada também por um parasitoide, aqui os casulos de um endoparasitoide, depois da lagarta ter morrido. E aqui uma planta, no caso aqui o araçazeiro, que é uma planta considerada invasora fora do Brasil, sendo predada por um cocídio que causa essas galhas, é um inimigo natural que foi liberado para controle dessa planta brasileira no Havaí. Aqui alguns exemplos de entomopatógenos, então a gente tem aqui um gafanhoto que foi atacado por nematóides, aqui Bovéria baciana nos dois casos, aqui dá para perceber que é um curculiônide, um besouro da família curculiônide, aqui é difícil até de descobrir e de perceber que inseto era. E aqui uma lagarta atacada por bacteriose, por Bacillus thuringiensis, e a gente percebe nitidamente a descoloração do tegumento da lagarta e também o aspecto de podridão típico de insetos atacados por BT, apresentando também aquela característica de fototropismo, indo para a parte mais apical da planta, morrendo lá de cabeça para baixo, e na figura não aparece bem, mas aqui ela vai apresentar diarreia e vômito, liberando então a bactéria. Bom, então, dependendo do tipo de agente que estiver disponível para colocar no nosso sistema, a gente vai ter essa regulação mais rápida ou menos rápida. No caso de um entomopatógeno, a regulação vai ser bem mais rápida, em questão de uma semana, duas, dependendo das condições ambientais. A população da praga que tinha atingido o nível de dano ou que tinha passado o nível de controle vai voltar rapidamente aos níveis abaixo do nível de equilíbrio. Se formos lançar mão de um parasitóide ou de um predador, e se a nossa praga, por exemplo, for uma planta que está causando invasão biológica, a gente vai ter um período maior para que essa regulação aconteça. Então isso vai depender do sistema, isso vai depender do tipo de agente que nós vamos estar utilizando, mas esse gráfico nos mostra a importância de se fazer o monitoramento, ou seja, a importância de conhecer e de acompanhar a flutuação populacional das nossas pragas. Se, infelizmente, por algum motivo, por exemplo, a população dessa praga, que aqui está em verde, atingir a linha vermelha, que seria a nossa linha do nível de dano econômico, o que se normalmente utiliza é a aplicação de um agroquímico. Por quê? Porque a gente faz com que essa população que está nos causando um prejuízo diminua de um dia para o outro, do dia para a noite, como a gente costuma dizer. Então, os agroquímicos são uma ferramenta importantíssima quando o nosso silvicultor, o nosso agricultor, enfim, a pessoa que deveria estar monitorando a população da praga não o fez. E aí você consegue fazer com que a população dessa praga diminua drasticamente. Por que que não há um monitoramento? Existem uma série de fatores: falta de conhecimento, falta de planejamento, falta de recurso para fazer esse monitoramento. Enfim, isso é um assunto que a gente vai tratar numa próxima videoaula também. Mas é importante a gente lembrar que dentro do manejo integrado de pragas, a utilização de agroquímicos é uma ferramenta importante, justamente porque permite fazer com que a população da praga despenque rapidamente e a gente escape desse nosso nível de dano que a praga tinha atingido. Claro que a aplicação do agroquímico tem que levar em consideração uma série de fatores que a gente não vai discutir agora, mas só lembrando que tecnologia de aplicação é fundamental para se fazer uma aplicação de agroquímico de forma mais sustentável. Muito bem, esse foi então o nosso vídeo de hoje. Na próxima videoaula a gente vai discutir um pouco as vantagens e desvantagens do controle biológico.
a gente vai falar sobre o controle biológico clássico e como determinar os níveis de controle e de dano. Aqui no final, as referências bibliográficas que a gente utilizou para essa videoaula, pelo menos as principais. A gente viu em sala outras, mas aqui só para lembrar de algumas. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, assinem o canal, deixem um like e façam comentários sobre essa videoaula. A intenção é produzir material de apoio para as nossas aulas e discutir um pouco o controle biológico. Ok? Valeu, muito obrigado.